calcanhar de Aquiles deles, que eles foram bolsonaristas, né? Tanto o Dória como o Moro, porque outra candidatura, tudo indica, não haverá. Evidentemente que tem o Ciro Gomes, mas o Ciro se confunde com o Moro e com o Dória, né? O problema aqui não é só utilizar a vida privada num debate público. É o problema da manifestação do machismo, da homofobia. Olá, esse é o 3x4, o podcast que chega toda sexta-feira nos tocadores e no canal do YouTube do Brasil de Fato, para você se atualizar sobre a política nacional quando e onde quiser. Eu sou Igor Felipe e hoje estou com Zé Dirceu, que está de volta, e Juliane Furno. Olá, pessoal. Aqui estamos. A Carol Proner não conseguiu participar aqui com a gente, ela está cumprindo uma agenda internacional no México, mas na semana que vem está de volta. Neste episódio, vamos analisar a fotografia do momento da corrida eleitoral para o ano que vem. Como a direita, a esquerda e o centro estão se movimentando, vamos também entrar em uma polêmica sobre a exploração da vida privada de pessoas públicas como instrumento da luta política. É o caso ou não é? Nós vamos conversar sobre esse assunto daqui a pouco no nosso Risca-Faca. E aí, quem vem? Bora lá! Eu tive uma extraordinária relação com o Alckmin, um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido político, nós estamos num processo de conversar. Vamos ver se a hora que eu definir se é candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política. É preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar. Eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições e quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país. Prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. E uma filiação é como um casamento. Não seremos marido e mulher. Seremos uma família. O foro privilegiado tem blindado políticos e autoridades da apuração de suas responsabilidades. Não precisamos do foro privilegiado. Eu nunca precisei quando fui juiz ou quando fui ministro. E hoje, como cidadão comum, fico muito bem sem ele. O foro privilegiado não deve existir para ninguém e para nenhum cargo. Eu sei que o establishment, o tal sistema, não é, agora quer fazer o Moro à força. Eles não aprendem nada. O Moro é uma filial deplorável do Bolsonaro. Um juiz julgou um político, tirou deles os direitos políticos e em seguida foi ser ministro do político que ganhou as eleições porque aquele político não estava participando por uma sentença dele. Isto é de uma ladroeira, de uma corrupção. Não tenho dúvidas que foi difícil a decisão de cada um de vocês ao longo desta semana, na sua decisão de votar, na sua decisão de escolher o candidato do PSDB à presidência da República. Aos poucos, o desenho da luta eleitoral de 2022 está sendo formado. Agora é aquele momento em que os competidores estão tomando as suas posições antes da largada. Segundo dados do Atlas Político divulgado na terça-feira, Lula segue liderando a intenção de votos e a polarização com Bolsonaro se mantém, porém o meio-campo ficou bastante congestionado com a entrada de Sérgio Moro em campo. Zé Dirceu, o confronto entre Lula e Bolsonaro permanece como principal embate do ano que vem, porém temos elementos novos. O derretimento da popularidade do presidente, que está com aprovação de 29%, e esse casamento dele com o Centrão dá uma base política mais estruturada ao atual presidente em comparação a 2018. Como é que você está vendo a movimentação do Bolsonaro, que se filiou nessa semana ao PL? O Bolsonaro não tem para onde correr, porque ele não tem partido. Ele tem o bolsonarismo, que não é desprezível, que é uma mistura de conservadorismo político, também de costumes, religioso e a extrema-direita. Agora, com o Centrão, ou seja, com PL, PP, PRB, ele ganha uma musculatura e uma base parlamentar segura para procurar dar continuidade às reformas neoliberais e também a manipular o orçamento do país com objetivos eleitorais, até de maneira ilegal e inconstitucional. Evidentemente, vai se constituindo um grande caixa 2 institucional no Brasil, né? Dante nunca visto, né? Mas nós sabemos que
a oposição de direita, que um pouco a Globo expressa, né, apesar de votar com ele nos pacotes aí econômicos, nas reformas econômicas, quer substituir o Bolsonaro, quer virar a página do bolsonarismo, pelo seu obscurantismo, autoritarismo, negacionismo, a política antiambiental, né, essa desastre da política externa, o ataque à cultura, à ciência. Há uma base social eleitoral em classes médias conservadoras que esses partidos expressam. O problema deles é que eles estão em crise, né? Perderam muito voto nas eleições municipais, particularmente o PSDB e o MDB, estão divididos, né? O PSDB é quase um partido paulista, mas o seu candidato é um candidato com muita rejeição, pouca possibilidade de ser alternativa. Então o Moro começa a se apresentar também, não só para esses partidos, que podem querer indicar o vice dele, mas também para o eleitorado, porque se o PSDB, DEM, MDB, né, conforme o ano da eleição, conquistou 2 eleições no primeiro turno e manteve uma média de 35, 40 votos com Serra, Alckmin, Serra e Aécio, né, de 2006 a 2014, como é que em 18 só teve 4,5% de voto? Mesmo somando, eu sempre repito isso, até repetitivo, mesmo somando com o voto do Amoedo, né, e o Henrique Meirelles, dá 13%, 15%. De onde foram os outros 25% de voto? Então, base eleitoral para uma candidatura tem. O problema é que o Bolsonaro captura uma parte importante dela, então aí fica difícil para eles ir para o segundo turno. Mas não é impossível um cenário dos dois disputando o segundo turno. Vai depender do desempenho do Moro. Agora, o que chama atenção nisso é como é que pode, depois da tragédia humanitária, nacional, desastre, né, que significou o Bolsonaro, para além do fracasso da ponte para o futuro do governo Temer-Bolsonaro em matéria de bem-estar social, de crescimento econômico, né, diminuição de desigualdade, além das ameaças democráticas. Como é que é possível que as elites políticas e as elites econômicas do país namorem um candidato como o Moro? Estão de mal a pior, né, Zé? De certo aspecto é pior que o Bolsonaro, entendeu? Porque esse também é tão autoritário como o Bolsonaro, porque ele rasgou a Constituição, conspirou, né? Na magistratura ele fez uma conspiração política para derrubar uma presidente, para impedir a candidatura de outro, coabitou, né, com o Bolsonaro, porque os dois, tanto ele como o Dória, talvez essa seja a questão mais problemática para ele, o calcanhar de Aquiles deles, que eles foram bolsonaristas, né? Tanto o Dória como o Moro, porque outra candidatura, tudo indica, não haverá. Evidentemente que tem o Ciro Gomes, mas o Ciro se confunde com o Moro e com o Dória, né? Se ele vai fazer uma campanha antipetista, antilulista, ele se confunde, ainda que ele não seja, evidentemente, não tem nada a ver com o Dória e com o Moro, entendeu? Do ponto de vista assim, da trajetória política dele, do que ele propõe no programa de governo dele. Até porque ele se opõe ao modelo econômico e à política econômica do Guedes também, ainda que tenha algumas coincidências. Então, assim que eu vejo o Lula muito consolidado, crescendo, ampliando as alianças. A realidade é que o Lula não só se consolida, como ele já tem o voto de uma parcela importante do centro das sociedades, porque senão ele não teria essa votação. Porque às vezes fala, não, mas está na bolha. Não, discutir que há alguma ameaça à candidatura do Lula com a entrada do Moro não é real, porque no segundo turno as pesquisas mostram que ele vence até mais fácil o Moro, entendeu? Então não é real isso. Agora, discutir que o Moro pode começar a tirar voto do Dória, nem se diga, inviabilizar outras candidaturas como o Rodrigo Pacheco e também começar a disputar o eleitorado com o Bolsonaro. Essa é uma disputa política. Agora, o Moro tem capacidade para isso, o partido dele, o Podemos, as alianças que ele vai construir, ele tem discurso, ele tem presença, ele tem carisma, ele tem imagem, tudo indica que não. Então também o Moro é uma interrogação agora. O fato é que ele é pré-candidato, né? Como o Dória já é pré-candidato também, além do Lula e do Bolsonaro. A mídia empresarial já faz campanha aberta para o Moro, esconde os malfeitos e as contradições dele. Teve também nessa semana a filiação do general Santos Cruz ao Podemos, no qual o Moro esteve presente, já fez um discurso, vamos dizer assim, mais afiado. Ao que tudo indica, ele está mesmo numa curva ascendente, ganhando corpo nesse espaço aí da terceira via, como até demonstra a pesquisa do Atlas. E aí, Juliane, como é que você está vendo essa ascensão do Moro? Você acha que ele pode se consolidar como candidato da terceira via, fazer frente ao Bolsonaro?
Eu gostei, Igor, que no preâmbulo aqui você mencionou a expressão retrato para tratar desse tema. Eu acho que é difícil, né, no momento atual, é muito desafiante tratar disso numa perspectiva mais de trajetória, e essa expressão retrato ajuda, inclusive, a gente a tecer essas reflexões que mudam muito rapidamente, né? Veja, uns 4, 5 programas atrás, quando a gente falou sobre o fenômeno Moro, eu fui muito categórica em taxar que essa seria uma candidatura que talvez, inclusive, não se viabilizasse do ponto de vista presidencial, mas que, inclusive, fosse um balão de ensaio por uma tentativa de uma candidatura proporcional, levando em consideração a pouca viabilidade que um nome muito vinculado a uma pauta anticorrupção e com pouco trânsito na política institucional teria de se consolidar numa disputa presidenciável. Hoje, eu repenso muito fortemente essa afirmação que eu fiz há uns 4, 5 programas atrás, por alguns elementos. Diria que um deles você fez referência, que é o fato do Santos Cruz ter se filiado ao Podemos e estar ensaiando a possibilidade de ser vice numa chapa do Sérgio Moro. Eu acho que isso dá potência a essa candidatura, né? E ensaia aí um pouco do que foi a própria eleição do Bolsonaro. Veja, um candidato que também tinha zero carisma, apesar de uma vida institucional, né, de 20 anos, pelo menos, no Congresso Nacional, um pouco traquejo, né, na vida política mais pública, uma dificuldade de oratória muito significativa, mas com uma retaguarda significativa num setor que tem tido um protagonismo importante na política, que são os militares. O Santos Cruz, além de ter tido uma participação importante, né, num cargo também importante, né, numa secretaria da presidência no governo Bolsonaro, é um orador nato, é uma referência nas forças militares, portanto, garantiria essa retaguarda de um setor importante que hoje não só ameaça, mas que tem possibilidade de interferência real, né, haver, mas me parece que tem interferência real no processo eleitoral. Portanto, isso bagunça aí o cenário e, na minha avaliação, dá potência para uma candidatura do Sérgio Moro. O fato, na minha avaliação, do PSDB ter escolhido nas prévias o pior candidato possível, também potencializa as apostas da direita tradicional, da mídia, dos setores do mercado, na candidatura do Sérgio Moro, que agora, né, neste momento, também aí com todos os cuidados da forma célere com que a conjuntura tem se modificado, mas aponta o Sérgio Moro como essa candidatura que tem possibilidade de vocacionar, né, o nem bolsonarismo, nem petismo, ou seja, ocupar esse espaço que tem, sim, caldo na sociedade brasileira, que é esse espaço da não polarização e que identifica que parte dos problemas substanciais da sociedade brasileira repousam nessa disputa entre dois radicalismos, né? Então, ele era o que talvez a Eliane Cantanhede teria chamado de uma massa, mas uma massa cheirosa, ou seja, um governo que, né, uma candidatura, na verdade, que estaria ali compromissada com os interesses de mercado, né, que hoje tem um peso significativo nas eleições, ou seja, um governo, ainda que não vocalizando publicamente, que tem compromisso com as pautas econômicas da direita tradicional e dessa extrema-direita de corte neofascista, portanto, absorve esses votos que poderiam, né, foram para o Bolsonaro na eleição de 2018 e que anteriormente iam para o PSDB e que agora são descontentes, né, com o bolsonarismo no que tange a pauta de costumes, a esse desconforto com o negacionismo, né, a anticiência, toda a forma negacionista e até meio idiota com que o Bolsonaro trata as relações internacionais, enfim, né, pauta de costumes especialmente, então migrariam para essa candidatura Moro, que seria uma candidatura que vocaliza, né, esse compromisso com a pauta econômica neoliberal, profundamente compromissada com os interesses de mercado, mas sem esse desconforto anti-ciência, esse desconforto anti-vacina e de toda esse papel ridicularizado que o Brasil também cumpre a nível internacional. E do lado da esquerda cresce a possibilidade, pelo menos observando os sinais de ambos os lados,
dessa composição Lula e Alckmin, né? Ambos têm dado declarações simpáticas um ao outro, né? E essa possibilidade do Alckmin se filiar ao PSB e ocupar a vice do Lula tem ao fundo o debate sobre a construção de uma federação envolvendo PT, PSB e PCdoB. Como é que você tem visto esse debate, Zé? E aí eu te pergunto também a possibilidade de composição com o PSOL, né? Não sei se o PSOL tem interesse numa federação, pelas características do partido e pela força eleitoral que ele expressou nos grandes centros urbanos, particularmente Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Porto Alegre e outros, mesmo centros metropolitanos, não o estado todo. A possibilidade de uma federação entre o PT, PCdoB e PSB talvez, né, seja mais real, né? Pelo menos é o que, pelas declarações das lideranças do PCdoB e do PSB. Agora, está muito ainda indefinido o que é federação, né? O TSE tem que regulamentar, porque o Congresso só aprovou a federação, não aprovou uma regulamentação. Agora, as coligações estão proibidas. Então, as federações não são simples, porque se o critério para tomar decisões nos 4 anos for o voto de cada partido, evidentemente que o PT, que representa 70% dessas forças, fica numa posição minoritária na hora de tomar decisões políticas, né? Porque você praticamente está fazendo uma coalizão de 4 anos entre os partidos. Não é só eleitoral, não. Como é que você vai escolher candidato a vereador e a prefeito? Qual é o critério numa cidade, né? Ou no estado, para governador e deputados estaduais? Segundo, é preciso ver quem vai ficar e quem vai sair dos partidos na janela em março. Terceiro, é preciso compatibilizar a posição política de muitos deputados que não são necessariamente de progressista, não vou nem falar de esquerda, ou oposição ao Bolsonaro, no caso do PSB. E por fim, as chapas, o ideal é que cada partido apresentasse a chapa completa, né? Então eu vejo com muito otimismo uma aliança entre os partidos e a possibilidade de uma federação, mas também ao desenhá-la e pô-la em prática não será simples. Eu acredito que isso é uma engenharia política que precisa ser construída ainda a partir das definições do TSE. Mas o que eu tenho certeza e segurança é que é preciso fazer uma campanha nacional para eleger senadores e deputados, para sustentar um governo do Lula e seu programa. Nessa semana, nas redes sociais, uma hashtag viralizou depois de uma mulher de 40 anos ser presa no Rio de Janeiro. Ela teria xingado o presidente, que estava em uma agenda à beira da Via Dutra, na cidade de Resende. O fato trouxe uma polêmica de fundo que vamos tratar agora no nosso Risca-Faca. Olá pessoal do 3x4, Carol, Juliane, Zé, Igor. Eu sou Beto de Jesus, eu sou ativista pelos direitos LGBTQIA+, e queria provocá-los sobre a noivinha do Aristides. Vocês acham que vale qualquer estratégia para confrontar o Bolsonaro? Reconheço toda a masculinidade tóxica desse ser, reconheço que ele é execrável, reconheço que ele é um genocida, mas vale a pena tentar ridicularizá-lo com a pecha de ser ou ter práticas homossexuais? Muita gente da esquerda embarcou nessa canoa, repetindo a exaustão esta provocação. Na minha opinião, como homossexual, esse tipo de estratégia é um tiro pela culatra, pois rebaixa a comunidade LGBTQIA+. Vamos riscar a faca? Nós ouvimos o ativista Beto de Jesus, que trouxe a polêmica da semana sobre o que rolou com o Bolsonaro e o tema da noivinha do Aristides. Aqui nós queremos ampliar a abordagem no nosso Risca-Faca. A gente já viu outros casos no qual a exploração da vida privada foi utilizada na política, tentando minar os adversários, né? Então tivemos o Lula em 1989, muitas questões envolvendo a vida privada da então prefeita Marta Suplicy. Teve uma campanha que aconteceram insinuações em relação a Gilberto Kassab. Então a exploração da vida privada já foi utilizada para colocar em xeque adversários políticos. Então a nossa pergunta é o seguinte: a vida privada deve ser explorada na política, em campanhas eleitorais? Sim ou não?
Vamos começar então com Zé Dirceu. Tema difícil. Eu, particularmente, como fui vítima da Lava Jato e da farsa do Mensalão, sei que nós devemos, até pelos episódios que você citou, ser radicalmente contrário à utilização da vida privada para a disputa política. Essa tentativa de arrastar a família, os filhos, né? E a Lava Jato fez isso muito. Fez muita tortura psicológica ameaçando a prisão de filhos, e nos próprios diálogos que foram divulgados, né, e estão sendo divulgados ainda, fica claro isso, como eles dizem textualmente: vamos denunciar a filha, vamos prender, isso levará à delação, né? E o episódio da Mília Cordeiro, que você lembrou, que eu estive presente em todos aqueles momentos, porque participava da campanha, da coordenação da campanha, tratei dessa questão, eu e o Luiz Guxiquem, que analisamos, avaliamos o que fazer nessa questão, mostra que nós não podemos usar os mesmos métodos, os mesmos instrumentos que são utilizados pela direita. Quando nós fomos cuspidos, nossa bandeira foi rasgada nas ruas, nossa militância foi agredida, espancada, quando nós fomos impedidos de entrar em restaurantes, o Guido Mantega é um caso, impedido de sair com os filhos para a escola, a mídia aplaudiu. Então isso aí, primeiro, eles não nos deem lição sobre isso. Segundo, nós, particularmente no caso, ainda tem um agravante. Nós não devemos, eu não concordo que a gente deva fazer piadas ou remoer o passado de qualquer personagem. Primeiro porque ser homossexual, eu não... Quer dizer, eu até me estranho quando a pessoa fala ele é gay. Eu fico perguntando, mas por que você está me falando isso? Estou entendendo, né? Não tem sentido isso. Nós estamos conversando sobre uma pessoa que é engenheiro, que é médico, que é artista, que é jogador de futebol, tudo, não, mas ele também é gay. Já é vamos dizer assim, algo que não tem importância nenhuma, mas pode ter conforme, né, o tom e o sentido que a pessoa fala. Então, eu sou contrário. Acho que nós não devemos dar vazão nas redes a esse tipo de comentário, e também não devemos concordar que ela seja presa, que responda a processo, porque fez referência ao passado Jair Bolsonaro e a relação dele com o sargento instrutor, entendeu? Agora, conforme o tom que se dê, né, nós não precisamos disso para fazer oposição para o Bolsonaro, né? E nós não precisamos também utilizar. Agora, isso não quer dizer que a vida privada e a vida pública sejam dois estanques, dois territórios completamente separados, porque se você na vida privada não corresponde com aqueles valores políticos, éticos, morais, ou religiosos, no caso de quem defende na sociedade, isso revela uma hipocrisia, uma falsidade da tua parte, né? Essa é outra questão. E você também não pode se ancorar na vida privada para impedir, né? Você pode defender a tua privacidade, até porque está na Constituição. Agora, você não pode alegar que é um assunto privado para não prestar contas para a sociedade quando você é político, quando você é homem público, né? Quando você disputa um cargo público. Então essa fronteira muitas vezes é difícil estabelecer, mas no caso específico que o Beto nos traz, eu sou totalmente contrário. E sou totalmente contrário também à exploração de questões pessoais e familiares que nada tem a ver, certo, com a disputa política com o governo. Entendeu? E principalmente quando vem eivada de falsidades, né? Porque geralmente se agrava a relação que houve, como no caso mesmo do Lula, que não quis usar da mesma arma que eles, que ele podia ter trazido à televisão a avó da filha dele, que esclareceria tudo. O Lula se recusou, disse que para ganhar a presidência da República ele tivesse que se rebaixar a esse ponto, ele não faria. Ela se mostrou uma grandeza muito grande do Lula, até contra a minha opinião do Luiz Guxiquem. Ele optou por ele mesmo fazer uma declaração com a Lurian ao lado, entendeu? Que é a filha dele. E aí, Juliane, a vida privada deve ser explorada na política, mesmo que seja para denunciar a hipocrisia de um homofóbico como Bolsonaro? Então, eu também acho o tema bastante instigante e eu diria, em primeiro lugar, que depende. Eu acho que em alguma medida, sim, né? Faço coro com o final da fala do Zé.
Eu acho que a vida política, né, a vida pública de quem se dispõe a ocupar cargos públicos é uma vida que precisa, em boa medida, obviamente, levando em consideração as contradições de quem é ser humano e vive numa sociedade contraditória, como a sociedade capitalista, esbarra numa série de contradições, mas ela deve prezar por uma vida, né, de máxima lisura possível e da forma máxima em que se coadune, né, os seus interesses ou a sua forma de atuação na vida pública e na vida privada. Então, eu acho que sim, né, em boa medida, você não pode apartar, né, ou justificar que certos elementos fazem parte da sua vida privada e não podem ser explorados numa eleição ou num espaço de disputa política. Por exemplo, eu acho inaceitável, né, que concorram a eleições e que sejam elegíveis ou que seja o que não passe ao crivo do debate público candidatos que tenham denúncias ou condenações, né, de violência doméstica, de assédio sexual, moral ou vários outros elementos que estão presentes na vida privada que dizem, né, muito respeito ou que fazem alusão a comportamentos condenáveis de um agente, né, de uma pessoa que quer ocupar um cargo, que é um cargo representativo da sociedade, que deve prezar por valores que são valores democráticos, que são valores, né, que avançam para uma sociedade justa, igualitária, respeitosa. Agora, quando a gente fala, né, normalmente sobre utilizar aspectos da vida privada nas campanhas, normalmente, né, para não ser ingênuo, a gente não está querendo prezar, né, pelos bons costumes civilizatórios, né? O que a gente tenta é instrumentalizar uma série de pautas para serem utilizadas politicamente no desgaste de outros candidatos. E aí eu acho que é um problema, porque aí não é um compromisso com a pauta em si, mas é um compromisso com a disputa política. Isso acontece muito com as pautas feministas, com as pautas do combate ao racismo, né, que são fortemente utilizáveis, disputáveis, não no seu compromisso com a pauta, mas de forma muito... Você utiliza essas pautas para fazer disputa e desgaste político sem um compromisso de fato com o conteúdo, mas se utiliza dela de forma bastante oportunista, né, nas eleições. Eu acho que aí esse é um outro problema. Agora, quando a gente, né, traz esses elementos, veja, o problema aqui não é só utilizar a vida privada num debate público, é o problema da manifestação do machismo, da homofobia nos espaços da política, porque normalmente, veja os exemplos que o Igor citou, são exemplos de machismo e de homofobia. Fora o exemplo do Lula, que o Zé fez referência, normalmente o que nos vem à cabeça são mulheres, né? São pautas de mulheres, e aí eu lembrei aqui, por exemplo, da Zélia Cardoso de Mello, né, que foi ministra da Economia no governo Collor, que ela era solteira, teve um relacionamento com o ministro da Justiça na época, e foi bastante execrada, inclusive ela, num livro de memórias que o Zé Dirceu me indicou, o livro do Thomas Trauman, O Pior Emprego do Mundo, ela relata numa parte, né, que ela é entrevistada, quanto ela sofreu e deixou também o governo muito influenciada por isso, e o homem, o ministro da Justiça na época, eu não lembro do nome, não passou por esse tipo de aferição pública. Então, normalmente são manifestações do machismo e da homofobia que se colocam, e na medida em que a gente faz coro com esse tipo de relação entre público e privado, nesse caso, que não é um problema de valores, né, que se expressam na vida pública, é sim reafirmar essas desigualdades e reafirmar esses preconceitos seculares. No Brasil, 1/3 da população é evangélica e nessa semana foi comemorado o Dia do Evangélico, data instituída em 2010. No RG deste episódio, vamos conhecer a trajetória do pastor Zé Barbosa Júnior. Sou José Barbosa Júnior, tenho 50 anos, nasci em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e hoje moro em Campina Grande, na Paraíba. Atuo principalmente junto aos vários coletivos de evangélicos progressistas pelo Brasil. Aqui na Paraíba também junto ao pessoal do MST, a turma das ocupações urbanas também. E estou sempre nessa pauta e nessa luta por justiça social. Sou pastor da Comunidade Batista do Caminho e também membro da Aliança de Batistas do Brasil.
A minha trajetória no meio religioso se dá desde criança na Igreja Católica. Minha família é católica e eu frequentei a Igreja Católica até os meus 15, 16 anos, onde atuava nos movimentos de juventude. A minha transformação começa aos 14 anos ao ler o livro Fidel e a Religião. Ali, quando terminei de ler aquele livro, eu já sabia o meu caminho religioso e o meu caminho político. Eu sabia que eu era um cristão e socialista. Dali eu já não tinha mais para onde fugir. Aos 16 anos fui para a Igreja Batista. Aos 17 já comecei a pregar na igreja. E até que em 2007 eu fui ordenado pastor. A religião evangélica no Brasil ela precisa ser vista primeiramente na sua pluralidade. É lógico que, digamos que a maioria dos evangélicos no Brasil hoje é conservadora, mas não é todo evangélico brasileiro que é conservador. A gente tem um movimento progressista muito forte e cada vez mais crescente. E a gente ainda tem os fundamentalistas, que são os conservadores ao extremo. E, por outro lado, a gente tem movimentos feministas evangélicos. A gente tem as evangélicas pela igualdade de gênero. A gente tem uma gama de outros movimentos que estão contrapondo esse fundamentalismo. Agora, como eu falei, boa parte da igreja brasileira ainda está atrelada a esses dogmas. Eu mesmo sou execrado por muitos por ter realizado e realizar ainda casamentos entre pessoas homoafetivas. Isso é só como um exemplo. Eu penso que a relação da esquerda com os evangélicos tem melhorado nos últimos tempos. Até porque também os evangélicos progressistas estão mostrando mais a cara. Mas ainda há muito preconceito, né? A gente tem preconceito de ambos lados. Há os evangélicos que não admitem aqueles que são evangélicos de esquerda, e há muita gente da esquerda que não admite a fé cristã, né? Que não admite os evangélicos nessa disputa de narrativa. Mas a gente está aí. Os evangélicos progressistas existem, os evangélicos progressistas estão mostrando a cara, parte da esquerda já reconheceu o valor dessa luta, parte da esquerda já reconheceu que é necessário ter essa gente caminhando junto. E, na minha avaliação, esses laços tendem a se estreitar cada vez mais, porque a gente precisa disso. Não dá para dissociar o ser político do ser religioso. Então, apesar de ser uma linha muito tênue, a gente gosta de usar a expressão religião e política sim, igreja e Estado não. Porque o ser religioso é também o ser político. Religião também é política. Então a gente não tem como dissociar isso. Então o melhor é estreitar esses laços e, a partir dessas percepções, tentar mudar para melhor o mundo político. Quem quiser falar com o Zé Barbosa, ele está nas redes sociais como @ZéBarbosaJR_. Barbosa com S. E aí, gente, bora pro perfil? Esse é o último do ano, hein? A Carol, que estava dominando o placar nos últimos programas, está de fora e perdeu a chance de se aproximar ainda mais da Juliane, que está numa crise. E a Carol e o Zé estão se recuperando aí nos últimos programas. E aí, gente? Ai, tô numa derrota. Eu podia ganhar um pra pelo menos acabar bem o ano. E aí, Zé, animado? Bem entusiasmado. Vamos ver se eu consigo acertar. Ó, o nosso placar... Ixi, não lembra não. Tá mais equilibrado agora, ó. O nosso placar é Juliane, 9 pontos, Carol, 5 pontos. Ixi. E Zé, 4 pontos. Vamos ver se eu empato com a Carol hoje. O Zé vai ser rebaixado. Tô mal. Vou cair na zona do agrião, como diz o povo. Vai disputar a Série B o ano que vem. Se bem que o Corinthians caiu pra Série B, nunca ganhou tanto dinheiro com a torcida nos estádios, depois voltou, foi campeão das Libertadores, campeão brasileiro e paulista. Então,
Quem sabe é uma má boa notícia. Agora, futebol é dos palmeirenses, dos porcos. Se o Zé ganhar hoje, ele empata com a Carol. Mas não vai ganhar. Vamos ver. Tô meio lerdo hoje, como diz a minha filha, viu? E aí, vamos lá então? Todo mundo concentrado, todo mundo ouvindo. Registramos que estamos gravando de forma virtual. Eu e a Juliane estamos em São Paulo e o Zé Dirceu está em Brasília. Estou em Brasília, a caminho de Belo Horizonte. Muito bem, vamos lá para a primeira dica. Dica 1. Artista plástico, nasceu em São Paulo em 1909, viveu boa parte da vida no Rio de Janeiro, onde estão seus principais trabalhos. Sua primeira obra foi realizada em Recife. Portinari. Burle Marx? Burle Marx. Ah, não, Zé Dirceu. Conhecido defensor dos biomas nacionais, ficou fascinado com uma estufa com vegetação brasileira em um jardim botânico na Alemanha aos 19 anos. Na juventude, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, onde conviveu com outros expoentes da arquitetura moderna, como Oscar Niemeyer. Que foi grande amigo meu. Em Guaratiba, um sítio que leva o nome dele, gerenciado pelo IFAM, possui mais de 500 espécies diferentes de plantas. Em São Paulo, um parque projetado por ele leva o seu nome. Foi conhecido internacionalmente por exercer a profissão de paisagista. Burle Marx. Matou, Zé Dirceu. Pelo menos uma, hein? Não, eu queria dizer que o Levante Popular da Juventude coordena uma escola física, a Escola Nacional Paulo Freire, fica no Alto do Ipiranga, e nessa escola tem um jardim do Burle Marx. Eu agora estou me sentindo muito mal por não ter acertado, embora o Zé foi muito rápido, porque eu já ia acertar na segunda dica. E aí, Zé, matou hoje, hein? Mas é que ultimamente eu tenho ficado próximo desse tema por questões assim de estar visitando algum lugar e Burle Marx presente. Burle Marx, e por causa do Oscar Niemeyer também, que eu fui visitar o Memorial Luiz Carlos Prestes lá em Porto Alegre, que é a segunda vez, e me vem muito a Semana da Arte Moderna agora também. O Burle Marx é uma figura, e no Rio de Janeiro, né, a presença dele então tem o filme também que a Lucy Barreto fez, da arquiteta, né, que construiu a Praia do Flamengo, todo aquele aterro lá. Esqueço o nome do filme agora, um filme fantástico, aliás, do amor entre duas mulheres, né, na época que foi feito toda aquela maravilha lá que é o Burle Marx no Rio de Janeiro. É isso. 9 pontos para Juliane, 5 para o Zé e 5 para Carol, numa recuperação grande dos nossos competidores, e a Juliane entrou aí num deserto. Que derrota. O nome do filme é Flores Raras. Quem não assistiu, assista, viu? Vai ver a presença da arquiteta e a presença do amor entre duas mulheres e do Burle Marx e do Rio de Janeiro, aquela coisa. Só chegar no Rio de Janeiro já ficava de bom humor, só de ver aquela maravilha. Gente, esse é o último do ano ou vai ter mais? Porque eu já decreto a Juliane campeã. Então, mesmo se tivesse, eu já sou campeã, não tem mais como me alcançarem. Juliane é campeã do nosso quadro de perfil 2021. Parabéns, Ju. Obrigada, quero saber o que eu vou ganhar. O prêmio é colher a safra de café no sul da Bahia, no assentamento do Movimento Sem Terra. Ou cacau, pode ser cacau também. Se você puder pegar uma praia no fim do dia. Juliane é campeã, mas encerrou o ano em má fase. Importante é o título. Importante é os 3 pontos, professor. Não, pontos corridos. Houve um empate técnico entre eu e a nossa Carol, portanto, estamos agora instigados ao ano que vem, pelo menos emparelhar com a Juliane, pelo menos assim, 9-7, né? Não, mas a gente teve um momento que a Juliane estava muito à frente, mas terminou bastante equilibrado. Vamos ver. Parabéns, Ju, campeã do perfil do 3x4. Obrigada, gente. Alguma coisa eu tinha que ganhar em 2021. Muito bem.
A importância dos jardins na vida moderna é enorme, sobretudo porque o jardim está ligado a todos os problemas urbanísticos. Não se pode, hoje em dia, imaginar uma cidade sem áreas verdes. Planejador dos jardins suspensos do Palácio da Cultura e do Aterro da Glória, na Guanabara, Burle Marx vive pesquisando plantas tropicais que utiliza para compor suas obras de arte. Algumas espécies foram descobertas por ele. Até hoje, Burle Marx já projetou 1.184 jardins, entre eles o da sede da Unesco em Paris. E aí, Ju, vamos pro Recebidos? Vamos! Gente, o nosso Recebidos desse episódio é uma mensagem do nosso ouvinte, que, olha só, também é um podcaster. É o Vinícius Félix, do podcast Telefonemas. Alô, alô, fala turma, que é o Vinícius Félix, do podcast Telefonemas. Mandar o meu abraço aí pro pessoal do 3x4. Assim, eu tô acompanhando vocês aqui com muita ansiedade toda semana, porque é um barato ter vocês reunidos, né? O Zé, a Carol, a Juliane, comandados aí pelo Igor para discutir os assuntos mais importantes. Foi uma ideia brilhante do Brasil de Fato reunir vocês, porque a gente estava precisando disso. Eu acho que o material crítico de esquerda no campo dos podcasts tem bastante coisa já, mas faltava pessoas desse gabarito, né? Sabe do que está falando e acho que ilumina muito as nossas cabeças para pensar cada semana, como o Zé fala, né? Que a gente fica cada vez mais perplexo com o que acontece no Brasil. Então, cada semana ter essa análise de vocês é muito importante. Mandar um agradecimento especial pelo episódio do Moro, né? Acho que o que vocês denunciam naquele episódio continua muito relevante, né? Essa piada que é o Moro. Agora a gente está encarando essa piada aí a partir dessa biografia, que ele fica ameaçando, né? Eu achei um barato isso. Parece que ele escreveu um livro para denunciar várias coisas de errada que tem no governo Bolsonaro, né? O governo do qual ele fez parte, mas parece que no livro ele avisa que ele ainda tem mais coisa guardada. Vejam só vocês, então... Quem ouve o 3x4 já sabe dessa piada que vão tentar vender pra gente aí ano que vem. Então, fico alerta. Como eu falei, né? Eu sou o Vinícius, do podcast Telefonemas. O Igor já passou por lá para bater um papo com a gente. A gente tenta fazer sempre o perfil dessas pessoas que fazem um bom trabalho pelo Brasil. Eu acredito que o José, Carol, Juliane também tem que passar por lá. Fico esperando vocês pra gente trocar uma ideia, pra gente conhecer vocês melhor. Eu já conheço aqui vocês um pouquinho pelo podcast, mas quero conversar mais, até porque essa conversa virtual que a gente tem, né? Ouvinte de podcast é isso, né? Eu fico me imaginando ali na sala com vocês e, espero que vocês colhem lá a qualquer hora no Telefonemas pra gente bater um papo. Vou seguir aqui acompanhando o 3x4 e vou recomendar para todos os meus amigos que também acompanham o 3x4, porque é um dos podcasts mais importantes do Brasil hoje, sem dúvida. Opa, convite aceito, Vinícius. Valeu aí pela mensagem. E fica então a dica para o ouvinte que gosta de um podcast de entrevista escutar o Telefonemas. Tem muita gente interessante passando por lá. E lembrando que se você tem um recadinho pra gente, uma crítica, sugestão, ou se tem uma indicação de leitura, entre em contato com a produção aqui pelo nosso e-mail 3x4@brasildefato.com.br ou pelas redes do Brasil de Fato. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do 3x4. Até mais, gente. Até mais. Abraços. Até mais. Um beijo. Eu sou Igor Felipe, o podcast 3x4 tem a participação de Zé Dirceu, Juliane Furno e Carol Proner, que volta na semana que vem. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até a próxima, gente!